Olá pessoal, tudo bom? Sou a Laura, CEO e cofundadora da Nelfin. Somos um sistema de recebimentos e cobranças que conta ali com várias funcionalidades para otimizar os seus recebimentos, incluindo várias funcionalidades ali de inteligência artificial, portal de renegociação e regra de cobrança automática. Mas hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre uma medida muito efetiva para recuperar dívidas, que é o protesto em cartório. Então hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre como que o protesto tipicamente funciona e como que ele pode ajudar a sua empresa a recuperar muito mais e a ter mais fluxo de caixa, tá bom? Então, acho que começando aqui um pouquinho com a definição de protesto, né? Então, o que é um protesto de uma dívida em cartório? Nada mais é do que um registro formal de que existe uma falta de pagamento de uma dívida, né? Então, quando a gente envia para protesto, a gente está tornando público que uma dívida, né, que eu vendi um serviço ou produto para um cliente, esse cliente não me pagou, eu estou tornando público que esse cliente não me pagou, ou seja, ele vai ter ali todos esses débitos registrados no mercado, né? Então, as pessoas que fazem consultas tanto a protesto quanto a birôs de crédito e tudo mais, vão saber que aquele CNPJ ou CPF tem dívidas, então tem pendências no mercado, tá? Tem um tema que sempre surge aqui que é importante de falar qual que é a diferença entre protesto e negativação, tá? E a diferença é muito simples. Então, quando o protesto ele é feito em cartório a nível nacional e toda essa informação ela fica pública, então, né, qualquer pessoa que vá consultar qualquer birô de crédito ou qualquer dado aí mais sensível sobre inadimplência, vai saber que aquele CPF ou aquele CNPJ tem pendências, tem dívidas no mercado. Então, esse é o protesto. Já a negativação, que normalmente ela é feita ou pelo Serasa ou pelo SPC, ela é um apontamento também de inadimplência, mas um apontamento específico para aquele birô de crédito, né? Então, se eu fiz uma negativação pelo Serasa, só quem consultar o Serasa vai ver que aquela pessoa ou aquela empresa tem pendências no mercado com Serasa. Então, a negativação ela é muito efetiva também como maneira de recuperação ali de dívidas, mas ela é mais limitada no sentido de que a informação não se torna pública, a informação é limitada para quem for acessar aquele birô especificamente. E como que funciona, né, o protesto em cartório? Então, basicamente, se você vendeu um serviço ou produto, né, que não foi pago em dia e você tem todas as documentações necessárias, né, ali para provar que aquele serviço aconteceu, de fato aconteceu, tem um contrato e tudo mais, produto nota fiscal e tudo mais, né, você pode enviar esse título para protesto já a partir de um dia da data de vencimento original. Então, não tem ali um prazo estipulado, mas a partir do momento que está vencido, você já pode utilizar essa medida como uma das ações ali de recuperação, tá? E aí, normalmente, como que funciona, né? As empresas, elas podem fazer isso pelo banco, mas aí é preciso escolher título a título qual que vai ser o protesto ou deixar uma regra geral para todos os títulos. Estou falando para todos os títulos da minha carteira, com 10 dias, por exemplo, eu já envio para protesto, né? Ou vai ter que olhar um a um. E ainda assim, né, mesmo quando deixa a regra geral, tem todo um trâmite que acontece depois que o cliente efetuou o pagamento do protesto, né? Então é preciso enviar uma carta de anuência para esse cliente, ele precisa pagar custos cartoriais, então tem toda uma burocracia ali que normalmente as empresas e times financeiros ali de cobrança, eles precisam fazer isso de maneira manual. Então eles vão um a um para cada título que foi enviado a protesto e precisam fazer todo esse trâmite de carta de anuência, quando o cliente paga, de enviar os custos cartoriais e tudo mais. Então é um processo que normalmente é extremamente moroso, principalmente o pós dele ali, né? Porque o que acontece é exatamente isso, né? Que aí também quando o cliente ele efetuou o pagamento certinho ali, né, de maneira saudável, é importante também retirar aquele apontamento o quanto antes, né, para garantir que não está sendo que não está sendo feita nenhuma cobrança indevida, que isso também é importante, né? Não adianta só cobrar, a gente tem que garantir que todo o fluxo, todo o processo ali está funcionando de maneira perfeita, tá? E aí, quando a gente fala do protesto digital,
né, a gente vê muitos benefícios. Porque o que acontece, né? E aqui até contando um pouquinho mais sobre a Nelfin. O que a gente vê muito no mercado é que é natural, assim, que ocorram situações, por exemplo, que uma empresa tenha clientes ali que já são muito fiéis, já tem um relacionamento de longo prazo, e você não quer protestar nunca aquele cliente, você quer estipular uma regra que, putz, se ele, mesmo que ele atrase 30 dias, eu quero conversar com ele, entender o que está acontecendo, e não quero enviar direto para protesto, né? Enquanto outros clientes, não, você já quer estipular uma regra, putz, 10 dias não pagou, já vou enviar para protesto. Então, tem todas essas personalizações, né, que acontecem no mundo real, que é importante que a gente não trate todo mundo da mesma maneira, né? E aí, com a Nelfin, o que é muito bacana é que você consegue criar réguas diferentes para clientes diferentes. Então, esses, por exemplo, que são fiéis, você pode criar uma régua na Nelfin que ela nunca protesta. Enquanto os outros, você já pode criar uma régua que, putz, 10 dias eu já envio para protesto. Então, você consegue fazer todas essas personalizações. E além disso, o que é muito importante é que todo o trâmite que acontece depois do pagamento, a Nelfin que faz. Então a gente automatizou toda essa parte super burocrática ali do processo de carta de anuente, com os cartórios, mas a gente que faz todo esse fluxo. Então, basicamente, com a Nelfin só é necessário estipular quais são as regras ali que fazem sentido para o seu negócio, e com base nisso a gente já consegue efetuar ali toda a burocracia que acontece depois, que normalmente toma muito tempo dos times financeiros, a gente já automatiza e já garante que está sendo feito da maneira correta, tá? Então isso acaba sendo super vantajoso e super eficiente para os times. E aí eu queria trazer aqui um pouquinho de dados e estatísticas que a gente tem visto aqui na Nelfin, né? Porque é super importante a gente saber os conceitos, mas os fatos trazem muitos insights, né? Para a gente entender e conseguir definir e criar estratégias aí efetivas para cobrança. Então, a gente analisou aqui vários títulos aí, mais de 3.000 títulos ali na Adimplentes, e aí a gente foi entendendo, né, a gente enviou esses títulos para protesto e foi entendendo qual era as chances desses títulos serem recuperados de acordo com os dias de vencimentos deles, né? Então, de acordo com a idade de vencimento desses títulos. E aí, o que a gente viu, né? De 0 a 30 dias é um momento de ouro para você conseguir recuperar um título vencido, tá? Então, nesse intervalo inicial é quando a nossa régua de cobrança ela atinge a máxima eficiência ali, porque é algo ainda recente, mas que pode virar um pesadelo se não for endereçado, né? Então, é muito importante não deixar isso de lado, achar, não, até 30 dias tudo bem, não. Tem 30 dias é quando você precisa ter uma cobrança, assim, perfeita, sabe? Com a cadência certinha, com a mensagem, com a comunicação, com a personalização. E aí o que a gente vê que a gente, né, enviando para protesto ali ao redor de 30 dias, a gente vê uma taxa de recuperação de tudo que foi enviado que chega quase em 60%. Mesmo ali clientes mais críticos, né? Críticos que normalmente têm muita dor de cabeça ou que não pagam definitivamente, a gente consegue ver essa taxa de pagamento. Então, assim, é um momento perfeito ali para você ter uma régua muito bem pensada, muito bem estruturada, consiga se comunicar com aquele cliente da maneira correta para maximizar os seus recebimentos, tá? E aí um insight muito importante, né, que a gente vê aqui na Nelfin, que mostra, aí não é tão relacionado ao protesto, mas relacionado com a régua, mas mostra o quanto é importante a questão do timing na cobrança. A gente tem aqui um dado que mostra que nas primeiras 48 horas do atraso, a probabilidade de recuperação, né, de uma dívida ali vencida, ela é 3 vezes maior do que depois de uma semana. Então, por isso que assim, a tecnologia ela vem para nos ajudar. Então, você tem uma régua ali que consegue automatizar todas essas ações, que enviam certinho para o cliente no prazo correto, né? E que, mais que isso, né? Que não depende de uma pessoa ali tendo que fazer algo, funciona muito bem, né? Funciona perfeitamente bem e é muito mais eficiente do que qualquer outra maneira. E você garante ali que o timing está sendo seguido, que isso é muito importante. Daí, quando a gente pensa aqui, né, em atrasos de 31 até 60 dias, é quando a gente começa a ter ali sinais de alerta, né? Então, a taxa de recebimento ela começa a cair, você começa já a desconfiar
que o cliente pode ter um problema mais sério, né, que não vai ser tão simples resolver. Então, essa é efetivamente ali um primeiro sinal ali que precisa entender, né? Acho que um pouquinho mais a fundo para ter um diagnóstico completo daquele cliente. E aí, o que é importante aqui, né? Além de ter, sim, a ação de protesto, porque ela também ajuda, essa recuperação do protesto em si são muito altas mesmo nessa faixa de atraso, mas é importante ter as abordagens personalizadas, né? Entender o perfil do devedor, entender se há espaço para renegociação ou não. Então, é uma fase ali muito importante de focar na comunicação efetiva e personalizada, tá? Aí, quando a gente pensa na faixa de 61 a 120 dias, essa sim é uma zona crítica, né? Então, aqui é efetivamente, assim, fundamental que você tenha uma abordagem muito sistematizada, né? Ela precisa ser automática, mas ela precisa também ter o tom de voz adequado, mostrando para aquele cliente, para aquele devedor né, que aquela situação já está ficando bem crítica, né, com um tom de voz adequado, mas que também não seja agressivo, mas que seja um tom de voz sério, trazendo o problema à tona, né? Então, é muito importante nessa fase ter essas tecnologias também automatizadas, mas que consigam lidar com esse perfil de cliente, né? Então, tudo isso vem como um avanço, aí é um grande avanço na sua estratégia e política de cobrança, né? Então, o que a gente vem aqui também de insight é que cada dia de atraso, depois de 90 dias, ele vai reduzindo a sua chance de recuperação em 15%, né? Então, cada dia conta, cada pequeno detalhe ali em como se comunicar, em quais canais, que ações tomar, tudo isso no todo faz toda a diferença, tá? E aí, depois a última faixa, que é a faixa acima de 120 dias de atraso. E daí a gente fala que a recuperação ela já se torna bem desafiadora, né? Então, a média de mercado é de 4% nessa faixa. Então, assim, o ideal é não deixar chegar nessa faixa, né? E tem vários mecanismos para não deixar chegar, né? Então, aí por isso que a gente fala, né? Timing na cobrança é tudo. Não adianta nada deixar ali o título vencido por mais de 180 dias e depois achar que eu contratando uma assessoria de cobrança super agressiva eu vou resolver, né? Não é esse o caminho. O caminho é efetivamente ter todas essas etapas muito bem pensadas, muito bem desenhadas, todas conectadas, né, com o seu sistema, com o seu ERP, para que as ações comecem a fluir imediatamente após um sinal ali, né, de que, putz, a conta está vencida, então eu já vou disparar essa régua, ou não, a conta está em aberto, ou putz, eu enviei para o protesto, né, quais são as próximas etapas. Então é muito importante ter todo esse mapa, né, mental de como funciona a cobrança, porque não é uma operação simples, e aí o protesto pode ajudar muito, tá? E aí a gente tem aqui vários casos de clientes que estão utilizando o protesto digital da Neofin como uma forma muito efetiva de recuperar os títulos em atraso. Então, o que a gente comentou ali, né, no todo, mesmo os títulos vencidos há mais tempo, a gente tem visto uma taxa de recuperação que chega ali próximo de 50%. Então, assim, é uma ação que precisa fazer parte do seu fluxo de cobrança. É óbvio, precisa tratar exceções, precisa entender caso a caso, cliente a cliente, mas precisa ter isso na sua régua de cobrança aí, se você ainda não tem. Então, já queria aqui agradecer muito por ter assistido esse vídeo, por entender um pouquinho mais aí sobre toda essa parte de protesto, de cobrança e como tudo isso está conectado e relacionado. E queria te convidar aqui para vir conhecer a Neofin. Você pode agendar aqui uma demonstração com a gente aqui na descrição. Um diagnóstico que a gente faz inicial, que é um diagnóstico sem compromisso, que a gente vai entender com você ali quais são suas dores, ver se a gente consegue ajudar ou não e tudo mais. E daí, fazendo sentido para você, a gente consegue avançar. Entendendo também a proposta da plataforma. Mas queria agradecer muito por ter assistido. E aí, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilha com seus amigos. E não deixa de vir conhecer mais sobre a Neofin, porque com certeza a gente pode ajudar a sua operação. Tá bom? Grande abraço!